Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, que vamos tratar do terceiro capítulo do livro As 5 Linguagens do Amor, e hoje falaremos a respeito de paixão. Ah, paixão, né? Mas eu achei muito interessante o jeito que o autor trata a paixão no livro, principalmente desassociando a paixão do amor. Quem aqui nunca colocou tudo no mesmo balaio, gente? A paixão e o amor como um sentimento só. Sinalizem aí pra mim. Mas paixão e amor são sentimentos bastante diferentes e só não diferentes. Eles são sentimentos com finalidades diferentes. O que eu quero dizer com isso? O autor, ele não explica muito, ele fala bastante sobre a paixão, ele também fala bastante sobre o amor, e é engraçado que ele usa no livro uma palavra bastante similar com a que eu uso sempre, que é o amor exige esforço, né? E eu quero muito falar sobre isso com vocês aqui hoje, não com a intenção de desromantizar o amor, mas de colocá-lo no lugar certo para que a gente lide com ele de forma mais confortável. Mas vamos começar falando de paixão. Lá no primeiro capítulo, lá no estudo do primeiro capítulo, eu disse que o amor se divide em algumas fases. E a primeira fase do amor é a paixão. A paixão é um sentimento que tem uma grandíssima intensidade, mas também um curto período de duração. Os estudos mostram que a paixão ela tem duração de até 24 meses, 2 anos, né? Não tem um tempo mínimo, mas tem gente que fica apaixonado por 2 meses, 3 meses, mas a paixão ela pode durar até 2 anos. É óbvio que existe a paixão patológica, mas a gente não vai falar de paixão patológica aqui hoje, mas se for tema de interesse de vocês, me mandem direct, me mandem mensagens, que eu volto aqui para falar da paixão patológica. Mas hoje a gente vai falar da paixão saudável, aquela que a gente começa as nossas relações, não é verdade? Bom, a paixão, ela tem sentimentos que são associados até a estresse, a compulsão, a obsessão. E eu acho muito interessante que o autor no livro, ele cita a paixão por vários momentos como obsessão. E eu vou explicar um pouco por quê. A paixão, ela ativa partes estruturais do nosso cérebro que estão associadas à recompensa, ou seja, motivação e prazer. Eu posso dizer de forma muito simplista que a paixão ela tem processamentos químicos e biológicos de liberação hormonal. É como se a gente não precisasse demandar esforço para estar e para se dedicar àquela pessoa pela qual a gente está apaixonada, né? Mas eu gosto muito de falar, e eu já vi um neurocientista falando, que a paixão ela tem características de demência. E eu vou explicar cada uma dessas características para vocês. A paixão tem características de demência, estresse, compulsão e obsessão. Por que eu digo isso? Quando a gente está apaixonado, a gente fica estressado à medida que a gente fica ansioso para estar perto daquela pessoa. A gente fica ansioso para encontrar logo, a gente fica ansioso para saber se a gente vai agradar, a gente fica ansioso para saber se vai gostar, se o outro vai gostar do que a gente está vestindo, do que a gente está falando, para onde a gente está indo. Então a gente fica bastante ansioso. E a ansiedade tem características de estresse. Por isso que eu digo que a paixão é estressante. A outra característica da compulsão que a paixão tem, é aquela sensação que a gente tem de que nunca é o suficiente. A gente sempre quer mais, a gente quer sempre estar mais perto da pessoa que é objeto da nossa paixão. Por isso, características de compulsão. E obsessão, porque eu fico pensando demasiadamente no outro. No livro, o autor ainda fala que se a gente ficasse por muito, muito tempo apaixonado, isso ia interferir na nossa vida e nossa saúde como um todo, porque ia diminuir os nossos interesses pelas outras áreas. A gente reduz interesse pelo trabalho, a gente reduz interesse pela sociabilidade, pelos amigos, porque a gente tem obsessão pela outra pessoa, né? Mas, gente, graças a Deus, a paixão passa. Sabe por quê?
Porque à medida que ela ativa estruturas cerebrais que estão associadas à sensação de recompensa, motivação e prazer, ela também inibe outras estruturas cerebrais, que é aqui no nosso córtex pré-frontal, que são as nossas estruturas que são as responsáveis por fazer a gente pensar nas consequências dos nossos atos. Pensar em consequências futuras, pensar no que aquilo que eu faço, de que forma vai impactar no outro, em mim, no ambiente e ao encontro ou me afastando daquilo que eu desejo. São essas estruturas neurológicas que são capazes de fazer esse julgamento mais racional. E elas também são responsáveis por frear os nossos impulsos, as nossas impulsões emocionais. E justamente por ele inibir essa parte do nosso cérebro, é que ela é caracterizada com uma certa demência. A paixão deixa a gente meio demente, gente. Bom, quem nunca aqui ouviu ou já fez uma tatuagem quando está apaixonado, que já teve comportamentos impulsivos diante da paixão, até mesmo crises de ciúmes descompensadas, né? Crises de ciúmes que são descompensadas com o evento, sabe? Aquele comportamento que vai muito exagerado se a gente confrontar com o que causou. Pois é, quando a gente está apaixonado é assim que a gente age. Por isso que a paixão é extremamente gostosa, gente. Ela é maravilhosa. Quem não gosta ou já não gostou de se sentir apaixonado? Mas ela tem um processamento químico e biológico e por isso que ela é tão satisfatória, por conta desses impulsos e dessas conexões neurológicas junto com uma liberação de hormônio. E justamente por ela ser biológica, a gente não se esforça nesse período. A gente não se esforça para agradar ou para se manter junto daquele pelo qual a gente está apaixonado. Isso flui, é quase que inato. A paixão ela tem características parecidas com quando a gente está bêbado, sabe? Quando a gente está alcoolizado, tem bastante característica parecida justamente por causa das nossas, da forma que ela age no nosso cérebro. Bom, mas a paixão passa. E antes de eu falar de quando a paixão passa, eu quero associar e quero pedir a opinião de vocês a respeito dessa história que o autor começa o capítulo contando, que é a história da Janice, que ela chega no consultório dele dizendo que vai se casar, extremamente feliz, dizendo que encontrou a tampa da panela dela. E aí quando ele pergunta quanto tempo os dois estão namorando, ela responde 3 meses. Vocês conseguem, vocês acreditam que esse tenha sido um comportamento ou uma ação tomada com inteligência emocional? Vocês acham que se casar em 3 meses com uma pessoa é um comportamento ou uma decisão que a gente toma com base na nossa inteligência emocional? Lembrando que a nossa inteligência emocional, gente, nada mais é do que a capacidade de eu utilizar as minhas sensações, sentimentos e emoções ao encontro daquilo que eu desejo, quero e sonho, usando a parte racional e emocional ao mesmo tempo. Não mesmo, né? Não mesmo, né, Dani? Por isso, ela agiu de acordo com a paixão dela. Bom, e quando a paixão acaba? Quando a paixão acaba, ela pode e ela não necessariamente evolui por um amor. E é o que eu chamo de amor companheiro. Aqui o autor, ele não fala necessariamente com esse termo que eu vou usar, mas o amor exige esforço. Opa, gente, fui falar de esforço no amor, o celular até caiu. O amor exige esforço, né? Tem uma parte aqui do livro que eu queria ler para vocês. Tá. Que ele fala, né? Infelizmente, a experiência da paixão eterna é ficção, não um fato. Por que eu acho importante falar dessa parte, onde ele fala que a experiência da paixão eterna é ficção e não fato? Porque quando a nossa relação ela está evoluindo da paixão para o amor, é muito comum a gente se pegar pensando coisas do tipo como? Gente, como eu me enganei com essa pessoa? Ou como ele mudou, ou a gente começar a evidenciar e potencializar aqueles defeitos que a paixão não deixava a gente enxergar.
né? E é por isso que muita gente desiste nessa fase. Muita gente rompe as relações quando a paixão acaba, porque à medida que a paixão acabou e todas essas questões neurológicas deixaram de existir, a paixão, gente, é um processamento biológico, o amor é um processamento extremamente emocional. Então ele exige esforço para se manter ativo e vivo. Eu quero ler uma parte aqui do livro para trazer um exemplo de um cliente meu para vocês. Vamos lá. Tem uma parte aqui do livro, lá quase no finalzinho do capítulo, que o autor fala assim: mas isso parece tão sem vida, alguns podem contestar amor como uma atitude com comportamento adequado. Amor como uma atitude com comportamento adequado? O que eu quero dizer com isso, gente? À medida que o amor exige esforço, e aí é que eu quero entrar na parte mais importante da nossa conversa de hoje, a gente pode sentir como se a gente não estivesse sendo genuíno e sincero. Porque, afinal de contas, se eu preciso me esforçar para agradar e para estar perto do outro, parece que não é genuíno e sincero. E aí é nessa medida que a gente precisa desromantizar um pouco o amor. Recentemente, num atendimento, não era atendimento de psicoterapia de casal, era atendimento individual, eu comecei a conversar com um cliente que tinha uma questão no casamento de coisas que se perderam com o tempo. Coisas que ele e a esposa faziam e não fazem mais. Por uma série de coisas, né? Nascimento dos filhos, uma questão de saúde na família, as coisas, eles foram se afastando. E à medida que eles foram se afastando, era como se o amor estivesse realmente acabando, esmoecendo. E aí eu sugeri para ele levantar comportamentos que eles tinham no início da relação, ou no meio da relação, ou antes de todos esses eventos fazerem parte da vida deles, e ele começou a relatar coisas tão simples como dar um beijo para se despedir quando estão saindo para o trabalho, andar de mão dada, dormir abraçado, comportamentos extremamente simples, mas que não existiam mais. E aí eu sugeri para ele que no período entre uma sessão e outra, ele se esforçasse para retomar esses comportamentos. E quando eu disse isso para ele, se esforce para retomar esses comportamentos, ele me olhou com um olho deste tamanho e me perguntou: Eliana, mas eu não vou estar sendo falso? Porque eu não vou estar sendo sincero se eu me esforçar para fazer. Não tinha que ser inato, genuíno, sem esforço nenhum, natural? E eu respondi para ele: não. Aí ele disse: mas eu não vou estar sendo espontâneo. E aí eu quero retomar com vocês o conceito de espontaneidade. A espontaneidade é premissa básica do psicodrama, né, gente? Já falei aqui várias vezes para vocês a respeito disso. Mas eu acho bastante interessante e é importante reforçar o quanto as pessoas confundem a espontaneidade com a impulsividade. Impulsivo é fazer simplesmente aquilo que eu sinto. É responder simplesmente com base nas minhas emoções. Ser espontâneo é ser adequado à situação. Ser espontâneo é dar uma resposta nova e inédita para uma situação que se repete ou que esteja acontecendo pela primeira vez e que seja adequada. Então, de acordo com este conceito do psicodrama de espontaneidade, o que vocês acham? Se esse meu cliente se esforce agora para retomar práticas e comportamentos com a esposa que se perderam no longo da relação, ele está sendo falso ou ele está sendo espontâneo? O que vocês acham? Falso ou espontâneo? Tararara, vou esperar vocês me responderem. Então, ele está sendo espontâneo. E aí é que entra o quanto a espontaneidade está ligada ao ato do esforço pelo amor, né? Amor é uma escolha, gente. A gente escolhe continuar com a pessoa amada. A gente escolhe porque exige esforço para eu continuar admirando, para eu continuar desejando, para eu continuar me dedicando, para eu continuar me esforçando para fazer aquilo que faz o outro se sentir amado. Então, amor exige esforço e ele é uma escolha. E por que muitas relações acabam? Aí eu quero entrar numa... Eu não vou chamar de mal, mas num comportamento moderno.
Eu costumo dizer que hoje em dia as nossas relações estão muito líquidas. E o que eu quero dizer com líquida, é líquida mesmo, não é palpável, né? Quando você põe a mão dentro de uma bacia com água e você levanta a mão, a água escorre, né? O que fica, o que a gente tem a capacidade de manter dentro da palma da mão é muito pouco. E é isso que eu estou chamando de relações líquidas. E é óbvio que aqui o livro trata especificamente de relações amorosas, mas eu já disse para vocês em outros momentos que eu estou fazendo a leitura, o estudo desse livro de forma a provocar a amplitude desse conceito, né? Vamos levar esse conceito para todas as relações que a gente estabelece, para a relação que a gente estabelece com os nossos amigos, para a relação que a gente estabelece com colegas de trabalho, para relações que a gente estabelece dentro da família, para relações que a gente estabelece com o nosso par amoroso, né? Como a gente está numa era de relações líquidas, é muito fácil a gente escolher não permanecer, porque a paixão vicia e ela é extremamente gostosa. Então, às vezes é mais fácil, né, gente, abandonar aquela pessoa e partir para uma nova paixão. Mas a gente nunca pode se esquecer que a paixão acaba. E se a minha intenção é ter uma relação duradoura, e seja essa relação qual for, amorosa, de amizade, relações duradouras que eu chamo dentro da família, não é duradoura com relação a tempo, porque elas não são desassociáveis, né? Pai nunca deixa de ser pai, mãe nunca deixa de ser mãe, filho nunca deixa de ser filho. Mas se eu quero relação saudável, eu também preciso me dedicar a ela. Se eu quero relação que tem estrutura, além de laço consanguíneo, eu também preciso me dedicar a ela. Então, por isso que o amor exige esforço. E aí, quando a gente fala de amor exigir esforço, eu vou voltar aqui a falar para vocês de uma coisa que é bastante comum as pessoas me falarem quando a gente inicia coaching de relacionamento, né? Como que a minha relação vai mudar, evoluir, se adequar, ser mais saudável, se só eu tô aqui e o outro não tá. A gente tem muito orgulho dentro das nossas relações, né, gente? E a gente sempre acha que é o outro que tem que dar o primeiro passo. Mas para onde a gente vai, se tiver duas pessoas se relacionando e uma esperando do outro o levantar da bandeira branca ou o primeiro passo para o encontro acontecer? Nada. Então, se você está insatisfeito com a tua relação e você acha que ela pode melhorar e ela vale o seu esforço, dê você o primeiro passo. É importante a gente perceber que quando a gente faz pelo outro, gente, a gente está fazendo pela gente. E aqui eu vou trazer 2 exemplos para vocês. É muito, muito comum as pessoas me perguntarem, e até depois da nossa última live, eu olhando aqui os comentários que vocês deixaram, porque eu não consigo nem enxergar, gente, não é nem má vontade de não ver, mas eu não consigo enxergar mesmo todos os comentários de vocês. Mas revisitando os comentários de vocês, eu percebi que estava entre os comentários, mas essa é uma pergunta muito recorrente e comum. A gente não tem que fazer pelo outro sem esperar absolutamente nada em troca? Isso é uma conserva cultural, isso é o que a gente cresceu ouvindo, que a gente tem que fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Só que aqui ninguém é Madre Teresa de Calcutá e quiçá ela fez pelo outro sem esperar nada em troca. Quando a gente faz pelo outro, a gente espera sim alguma coisa em troca, que seja reconhecimento, que seja carinho, que seja gratidão, que seja afeto, que seja qualquer coisa que o outro me devolva. A gente tem muito esse conceito de fazer pelo outro sem esperar nada em troca, porque a gente não deve esperar que ele faça o mesmo pela gente, né? Isso a gente não deve esperar mesmo, mas a gente espera uma retribuição. Talvez não com o mesmo comportamento, com a maioria das vezes não com o mesmo comportamento, mas a gente aguarda sim uma retribuição do outro, né? E por isso, justamente por isso, por a gente dar e receber, e aí eu vou lá para o conceito da Luísa, da constelação sistêmica, que tem uma das ordens do amor que fala o equilíbrio entre o dar e receber, é que a gente às vezes primeiro precisa dar o primeiro passo para fazer bem para o outro e consequentemente fazer bem para a gente mesmo. Então, se livrem do orgulho, se despam do orgulho, tiram o orgulho do corpo, né? Joga ele para longe, dê você o primeiro passo se você acha que essa relação merece, se você acha que ainda vale a pena estar com essa pessoa que você está junto e em todos os níveis relacionais. Então dê você o primeiro passo e tente identificar como é a forma que ela se sente amada, porque se ela for abastecida, ela devolve para você. Vou dar mais um exemplo aqui que aconteceu com uma outra cliente minha.
E aí eu acho sensacional e fiquei pensando muito em trazer esse exemplo para a gente desassociar um pouco o nosso estudo das relações amorosas, embora seja extremamente válido para as relações amorosas. Mas essa cliente, ela tinha ou tem muito problema com a sogra. E quem não, né, gente? Um dia eu vou voltar aqui para falar da minha teoria do motivo que faz as noras e as sogras entrarem tanto em divergência e se incomodarem tanto uma com a outra. Um dia eu volto aqui para falar disso. Se for tema de interesse de vocês, também me manda mensagem que a gente já marca. Ela então tem muito problema com a sogra. Desde sempre, desde o começo da relação dela com o esposo, sempre foi uma relação bastante conturbada. E depois da gente tratar, e ela nem veio para o processo com essa demanda, mas essa demanda surgiu no meio do processo e ela disse para mim que precisava e queria muito tentar tratar essa relação de alguma forma. E aí nós começamos então a estudar essa relação, né? A tratar essa relação, a olhar para essa relação e tentar ressignificá-la. E aí em dado momento do nosso processo ela disse para mim que estava pensando em dar o primeiro passo ao encontro da sogra, convidando a sogra para uma viagem. E aí ela falou que estava pensando muito sobre isso, porque ela não queria tomar um comportamento impulsivo e gostaria muito de saber lidar com a situação, independente da resposta que a sogra daria. Quando eu perguntei para ela por quê, para que ela faria isso, ela me deu tantas justificativas e tantas informações que eu ao encontro do bem-estar dela, né? Porque se ela fizesse isso, é como se ela estivesse se livrando da culpa de manter uma relação que não era saudável e que esbarrava na felicidade do marido dela. Ela fazendo isso, faria ela se sentir livre de uma responsabilidade que era dividida, mas que ela alimentava também. Ela fazendo isso, fazia ela se sentir em paz com o marido e retribuindo a ele muita coisa que ele já tinha feito por ela, fazendo bem a ele. Então, quando a gente faz pelo outro, a gente está fazendo pela gente mesmo também, né? E por isso que eu acho importante sinalizar aqui para a gente se livrar do orgulho e dar o primeiro passo ao encontro daquilo que a gente deseja dentro das nossas relações, né? Sem orgulho, apenas com amor, se essa for a sua escolha. Que mais, gente? Que mais tem no livro que a gente pode tratar aqui? Uma coisa que eu fiz questão de trazer a diferença entre o amor e a paixão e não desromantizar, porque o amor para mim é o sentimento mais nobre que existe na face da terra, é ele que faz a gente ser humano, mas é importante a gente não achar que a gente está fazendo errado se a gente está se esforçando, porque o amor exige esforço. Então, enquanto a paixão ela é meio biológica, né, ela acontece naturalmente, a gente não se esforça para, o amor precisa que a gente se esforce, né? E por isso que é tão importante, e eu gostei tanto de trazer esse livro aqui para o nosso estudo, porque eu acho que ele vai começar, né, nos próximos capítulos a ajudar a gente a identificar a linguagem que o outro fala para que a gente consiga abastecê-lo e assim ser retribuído na mesma forma. Que mais? Dúvidas? Dividam comigo as ideias de vocês. Que mais, gente? Eu até trouxe aqui uma parte para falar da questão evolucionista da paixão, mas eu acho que não vem ao caso. Mas é interessante a gente pensar na validade da paixão, né, gente? A paixão, ela é essencial para que as nossas relações iniciem, né? Justamente porque a gente não precisa se esforçar, é um comportamento quase que visceral, a gente conduz com muita mais naturalidade. Então, acho que é primordial para juntar duas pessoas, né? Para aproximar duas pessoas e para que o amor se torne possível. Dizendo isso, eu acho importante responder uma outra questão para vocês que também já fizeram parte dos meus atendimentos, que é, Eliana, toda relação necessariamente precisa começar com a paixão? Porque eu não me identifico que nunca estive apaixonada pelo meu par. E eu respondo para vocês, não é toda relação que inicia na paixão. Há relações que pulam essa parte, mas são relações que geralmente já começam no esforço
ou num pilar mais forte, né, de uma necessidade explícita. E quando eu digo necessidade, eu não estou me referindo à financeira não, tá, gente? Que é muito fácil a gente associar uma coisa à outra, né? Falar de necessidade e lembrar de dinheiro. Mas eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando, às vezes, quando a nossa relação ela não inicia na paixão, mas a gente consegue mais fácil identificar o que me faz querer estar com essa pessoa. Por que que eu sinto necessidade de estar com ela? No significado mais amplo da palavra necessidade, tá? Então, nem toda relação se inicia na paixão, certo? Mas quando ela não se inicia, ela já exige esforço desde o início. O que mais? Que mais? Bom, deixa eu passar aqui, eu vou trazer para pertinho, tá, gente? Porque eu ainda estou me recuperando da minha cirurgia, então não enxergo absolutamente tudo. A Carol disse, se movimentando já muda muito. E como muda, né, Carol? Eu tenho uma outra frase que eu sempre digo, né? Quando a gente muda, o outro não tem outra alternativa a não ser me acompanhar. Ou ele me acompanha ou ele abandona. Né? Lembrando, e eu acho que é importante dizer, com a licença da constelação sistêmica, mais uma vez usando ela como referência, o conceito do dar e receber. É interessante a gente pensar que toda relação ela permanece se eu tenho uma sensação e uma equivalência entre o que eu dou e o que eu recebo. Lembrando mais uma vez que não o mesmo comportamento, mas a mesma sensação, né, de dar e de receber. Quando a relação ela não tem essa equivalência, ela não está em harmonia o que eu dou e o que eu recebo, a relação começa a se desestabilizar. Mas é muito interessante a gente perceber que geralmente quem rompe a relação é quem tem a sensação de estar dando menos do que recebe, né? Quem dá mais do que recebe consegue permanecer na relação. Quem dá menos do que recebe geralmente não consegue. E é por isso que eu digo, quando a gente muda, quando a gente faz um movimento, o outro não tem outra alternativa a não ser acompanhar e passar a me dar e me fazer sentir recebendo tanto quanto eu estou dando, ou ele abandona a relação, gente. E se ele abandona a relação, ótimo também, né? Porque pelo menos eu tenho uma não relação real, eu não tenho uma não relação vivida, né? Estando dentro de uma relação sem estar se relacionando. Então é isso mesmo, Carol. Quando a gente dá o primeiro passo, muita coisa já muda. O que mais, gente? Olha, tem gente de Berlim, Adriana, seja muito bem-vinda. O Marilo está dizendo, pode sim fazer uma live com o assunto da sogra. Anotado. A Ana perguntou, Ana, insistir numa paixão ou continuar com o amor? O que você quis dizer com essa pergunta? Depende do seu interesse. Depende do quanto você está disposta para investir numa relação amorosa e não apaixonada. O conceito de espontaneidade foi chocante? Pois é, a gente confunde muito, Joyce, espontaneidade com impulsividade. A gente acha que a gente só está sendo espontâneo quando a gente faz só pela sensação, pelo sentimento, né? A primeira vez que eu ouvi o termo espontaneidade adequada, eu também fiquei chocada, porque eu pensei, gente, são duas palavras que não cabem na mesma frase, como assim, espontâneo e adequado? Pois é, para ser espontâneo você precisa ser adequado. Se você não está sendo adequado, você está sendo impulsivo. É possível se apaixonar depois de anos de relacionamento amoroso? A paixão propriamente dita, perdão. A paixão propriamente dita, que tem todas essas sinapses neurológicas, liberações hormonais, não. Eu nunca estudei profundamente sobre isso, posso até me informar para responder com mais propriedade. Mas o que acontece em toda relação é que tem momentos que parece que o casal se sente mais unido, né? E eu acho que isso tem a ver com o que eu chamo do tripé relacional.
E eu também não vou aprofundar e fazer a nossa live um filme de 3 horas, né? Eu volto aqui também, me digam se é interesse de vocês ouvir sobre o tripé da relação. Eu costumo dizer que o tripé que sustenta uma relação é admiração, sexo e projeto comum. Quando essas 3 coisas estão bastante evidentes dentro da nossa relação, é como se a nossa relação ela estivesse extremamente sustentada e dá aquela sensação de imenso prazer de estar perto da pessoa. Então, acho que não é a paixão propriamente dita, mas a capacidade que a gente tem de estar em encontro genuíno com o outro, sabe? Ô, Cris, meu bem, tudo bem? Saudades de você. A gente se encontra essa semana. Tá travando, gente? Ah, tava travando um pouco. Desculpem, eu não tinha visto a mensagem de vocês. Ainda tá travando, gente? Bom, gente, para não deixar a nossa live imensa, eu vou encerrando por aqui. Depois, como de costume, eu volto, leio todos os comentários e vou respondendo pelos stories ao longo da nossa semana. Mas antes da gente terminar, eu quero propor um desafio para vocês. Eu achei sensacional a nota que finaliza esse capítulo sobre paixão, que ele propõe o seguinte: agora é sua vez, ele diz. Relembre o momento de seu casamento em que, ou da sua relação, que não seja um casamento, em que a realidade entrou em cena e os sentimentos românticos iniciais desapareceram. Isso afetou seu relacionamento para melhor ou para pior? Então eu deixo aqui como desafio para vocês elaborarem essa reflexão de em que momento vocês identificam que a paixão saiu de cena e o amor começou a existir na relação de vocês e de que forma isso impactou o casal, se foi positiva ou negativamente. Uma outra coisa que eu quero deixar de dica antes da gente terminar, gente, que é um exercício que geralmente eu pratico, claro que com muito mais profundidade, tanto nos processos de coaching de relacionamento, mas também de psicoterapia de casal, sempre diante de uma crise, porque como o amor exige esforço, também é muita pretensão e genuidade a nossa achar que a gente sempre vai ter uma relação linear. A relação ela não é linear, ela é assim, né? Hora alta, hora baixa, hoje a gente está lá embaixo, hoje a gente está lá em cima. Então eu quero propor para vocês que no momento de crise na sua relação, e seja ela qual for, qualquer status relacional, mas que você está em desacordo, que está em crise nessa relação, tente se lembrar do que uniu vocês dois. Do porquê que você escolheu aquela pessoa para ocupar esse papel na sua vida. Seja seu marido, seja um amigo, seja alguém da família, porque a família também, embora a gente tenha papéis definidos pelo laço sanguíneo, a gente escolhe quem de fato faz parte. Então, sempre que vocês estiverem diante de uma crise relacional, tente se lembrar o que me uniu, por que eu escolhi. E assim a gente termina a nossa live de hoje. Mais uma vez, muito obrigada por me acompanharem aqui. Semana que vem a gente dá continuidade, entrando efetivamente nas linguagens do amor. Aguardo todos vocês aqui de volta e qualquer dúvida ou sugestão me mandem direct. Eu espero a mensagem de vocês, tá bem? Um beijo grande para vocês, uma boa noite e um ótimo restinho de semana.